Bem-vindos ao nosso canal de mitologias ocultas. Hoje vamos contar a história de uma personagem que faz parte da mitologia Anunnaki. Enki, ele não era o mais poderoso entre os deuses sumérios. Ele não era o rei, nem o governante supremo. Esse papel pertencia a outras figuras, como Anu e Enlil, mas Enki possuía algo que os outros não tinham. Ele compreendia a criação. Ele compreendia a vida. E, acima de tudo, ele compreendia a consciência. Os textos mais antigos da Mesopotâmia descrevem um momento em que os próprios deuses enfrentaram um problema. Eles haviam estruturado o mundo físico, haviam organizado a terra, os rios e os ciclos naturais. Mas manter essa ordem exigia trabalho constante. Existia uma classe de deuses menores que executava essas tarefas, mantendo o funcionamento do mundo material. Com o tempo, esses deuses se revoltaram. Eles estavam cansados. Eles não queriam mais servir. Foi nesse momento que surgiu uma proposta que mudaria a história da Terra para sempre. Enki apresentou uma solução. Ele sugeriu criar uma nova forma de vida. Uma espécie que pudesse assumir esse papel. Uma espécie que pudesse trabalhar, manter a ordem física e sustentar o equilíbrio do mundo. Essa espécie seria criada a partir da matéria da própria Terra. Mas não seria apenas matéria. Ela carregaria algo mais. Segundo as tábuas sumérias, Enki moldou o corpo humano a partir do barro. O corpo foi formado a partir da terra, da mesma substância que compõe o mundo físico. Mas o corpo, por si só, era apenas uma estrutura vazia. Faltava algo essencial. Faltava consciência. Então Enki fez algo que nenhum outro deus havia feito antes. Ele inseriu dentro dessa criação uma parte da essência divina. Ele colocou dentro do ser humano uma centelha que não pertencia à matéria. Foi isso que transformou o humano em algo único. O corpo era terrestre, mas a consciência tinha origem divina. Esse foi o verdadeiro nascimento da humanidade. O ser humano não era apenas um animal. Ele era uma ponte entre dois mundos. Um corpo feito da terra e uma consciência que vinha de algo além dela. Essa dualidade passou a definir a própria natureza humana, mas a intenção original não era libertar a humanidade. A intenção era criar uma espécie funcional, uma espécie capaz de obedecer, uma espécie capaz de trabalhar. A humanidade foi criada para servir a ordem estabelecida pelos deuses. Durante um tempo, esse sistema funcionou. Os humanos viveram, trabalharam e existiram dentro dos limites definidos para eles. Mas algo começou a mudar. A centelha dentro do ser humano começou a se desenvolver. A consciência começou a crescer. Os humanos começaram a perceber o mundo de forma diferente. Eles começaram a questionar. Eles começaram a pensar além da sobrevivência. Eles começaram a desenvolver cultura, linguagem e identidade própria. Isso criou um desequilíbrio. Porque uma espécie consciente não é previsível. Uma espécie consciente não permanece limitada para sempre. Os mitos sumérios descrevem que esse crescimento da humanidade começou a preocupar alguns dos deuses. O ser humano não era mais apenas uma criação funcional. Ele havia se tornado algo novo, algo que carregava potencial. Foi nesse momento que ocorreu um dos eventos mais conhecidos da mitologia antiga. Os deuses decidiram destruir a humanidade através de um grande dilúvio. Eles acreditavam que a criação havia se tornado instável. Eles acreditavam que era necessário recomeçar. Era necessário apagar o que havia sido feito. Mas Enki fez algo inesperado. Ele não confrontou diretamente essa decisão. Ele não desafiou os outros deuses de forma aberta, mas ele encontrou uma forma de interferir. Ele avisou um humano chamado Ziusudra. Ele revelou o que estava prestes a acontecer. Ele disse a ele para construir uma embarcação. Ele disse a ele para sobreviver. Esse ato garantiu que a humanidade não desaparecesse. Isso revela algo essencial sobre Enki. Ele não era apenas o criador da humanidade. Ele também era o responsável por sua continuidade. Enki criou o ser humano, mas também impediu sua extinção. Essa dualidade é o que torna sua figura tão complexa. Ele participou da criação de um sistema,
mas também preservou aquilo que havia criado quando esse sistema tentou se apagar. Os mitos sumérios não descrevem Enki como um salvador no sentido moderno. Eles o descrevem como um arquiteto que compreendia as consequências daquilo que havia feito. Ao inserir consciência dentro da matéria, Enki criou algo que não poderia permanecer limitado para sempre. Ele criou uma espécie capaz de evoluir, capaz de questionar, capaz de ultrapassar os próprios limites impostos a ela. Talvez seja por isso que esses mitos sobreviveram por milhares de anos, porque eles não falam apenas sobre deuses antigos. Eles falam sobre a origem da própria consciência humana. Eles falam sobre o momento em que a humanidade deixou de ser apenas matéria e se tornou algo mais. A figura de Enki permanece como símbolo desse momento. O momento em que a consciência entrou no mundo físico e o momento em que a criação passou a carregar dentro de si o potencial de ir além do próprio sistema que a originou. A história de Enki não é apenas a história de um deus. É a história da origem da humanidade como um ser consciente e da centelha que continua presente dentro de cada ser humano até hoje. Sigam o nosso canal, deixem o seu like. Até ao próximo vídeo.